Eu passava agora a palavra ao professor Miguel Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e Atmosfera. O professor Miguel Miranda é doutorado em Geofísica e tem desenvolvido uma carreira ímpar em Portugal no domínio da Geofísica Marinha. Foi professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Instituto de Dom Luís, no Laboratório Associado, onde desenvolveu diversos trabalhos na área científica do geomagnetismo e da Geofísica Marinha. Professor Miguel Miranda. Falo daqui? Bem, eu hesitei bastante se ia falar em português, em francês ou em inglês, mas finalmente vou falar em português, que apesar de tudo ainda é aquela língua em que eu me exprimo razoavelmente melhor. E já escrevi as minhas notas 3 vezes e, portanto, vou usar a terceira iteração, claro, em função daquilo que também estou a ouvir, para tentar aqui levantar 5 pontos. O primeiro ponto que eu gostava de levantar tem a ver com o problema seguinte. Até que ponto é que o futuro que nós vamos ter é uma continuação analítica do passado? A política tem sempre a tendência a fazer isto. A política, por natureza, tenta encontrar no passado um período que considera particularmente positivo e depois tenta repetir da forma que consegue esse passado para tentar obter resultados similares. No caso do mar e da investigação marinha, a nossa história é bastante complexa. Eu assisti ao fim do MAST. O MAST foi a grande iniciativa europeia das ciências e tecnologias do mar e assisti àquele que foi o último programa MAST e assisti às reuniões em que, praticamente, à exceção de uns poucos gauleses que estariam numa aldeia cercada por romanos, quase toda a gente estava de acordo que não tinha sentido continuar o investimento sistemático na ciência e tecnologia do mar, na Europa. 3 anos depois, ou 4 anos depois, tinha acabado de começar o MAST, começou um programa voluntário de base essencialmente universitária nos Estados Unidos, chamado RIDGE. E o programa RIDGE partiu do seguinte ponto: a humanidade conhece menos o fundo do mar do que a superfície da Lua e menos a crista média dos oceanos do que a superfície de Marte. Há mais recursos colocados na investigação da topografia de um planeta do Sistema Solar do que no conhecimento do fundo oceânico da Terra. A Europa lançou uma iniciativa semelhante, também de base voluntária, chamada Interredes, e essa comunidade levantou os dados que hoje todos conhecem, praticamente em menos de uma década. No fim dessa época, houve uma iniciativa liderada por um colega do IFRAMER, o Pierre Boissonnat, chamada Deep Sea Frontier, em que se tentou dizer, atenção, há aqui uma parte da Terra que nós agora temos temos cartografia, sabemos onde é que está, não se sabia onde é que estava, e nós temos objetos interessantes para discutir à volta dessas regiões. A situação foi tão ridícula que eu aconselho os colegas a verem os calls dessa época para perceber que era preciso invocar coisas tão fantásticas como a origem da vida ou como os ambientes exóticos estranhos para fazer aquilo que toda a gente sabia que era preciso fazer, que era explorar e conhecer o mar. Mesmo se nós formos hoje em dia ver a maioria das iniciativas que têm financiamento internacional, e não estou já só a falar de financiamento europeu, verifica-se que existe uma tendência terrível para achar que todas as operações do mar são caras, são dispendiosas, são complexas e trazem pouca ciência para o dinheiro que custam. A ideia do resultado per euro ou resultado per dólar. Isto é a primeira ideia. Passemos ao segundo ponto. O que é que se passou do lado da ciência? Enquanto que, do ponto de vista, digamos, da operação, a operação no mar acabou por se centrar em 4 ou 5 países que realmente tinham aquilo que se pode chamar ambições marinhas, um dos quais é a França, obviamente, outra a Alemanha, outra a Inglaterra, outra os Estados Unidos, outra a China agora, outro o Japão. A maioria dos atores nacionais começaram a ficar afastados do sistema na mesma altura em que os seus cientistas começaram a trabalhar em conjunto sobre temas realmente unificadores. Nasceu aquilo que se chama hoje Earth System Science, à medida que as diferentes áreas científicas foram compreendendo que não podiam avançar se não incorporassem conhecimento das outras áreas científicas. Começou-se a juntar a física com a química, que era uma junção, aliás, já muito antiga.
a perceber-se a importância da biosfera, mesmo na modelação física dos oceanos e da atmosfera. E este assunto ainda foi mais, digamos, complexificado quando o clima se tornou uma preocupação fundamental. Quando o clima se torna uma preocupação fundamental, percebe-se que se quer ter escalas temporais de décadas, ou de centenas de anos, ou de milhares de anos, e que só as outras ciências é que eram capazes de atacar essas escalas temporais. Percebe-se que se quer escalas espaciais que não são só locais, são também globais, e, portanto, que era preciso um enfoque multidisciplinar num problema que toda a gente queria ver resolvido. Toda a gente quer saber, quando está no verão, como é que vai ser o outono, e quando está na primavera, como é que vai ser o verão. O que é que vão ser as colheitas, como é que vai ser a agricultura, como é que vai ser a pesca. Contudo, nós estamos dramaticamente unidisciplinares, desde o Leonardo da Vinci, que nós já sabemos fazer cada um de nós uma coisa. Ou somos físicos, ou químicos, ou biólogos, ou geólogos, e somos intrinsecamente. Podemos trabalhar em áreas de fronteira, mas o nosso conhecimento está estruturado assim. E isso é uma limitação. Esta é a segunda ideia. O que é que aconteceu do lado da tecnologia? Bem, a tecnologia evoluiu também. E, em particular, apareceu um ator fundamental que tem a ver com o espaço, que o espaço tornou-se, de repente, o grande unificador da forma de monitorizar a Terra, estudar os processos terrestres e dar informação para a forma como eles vão evoluir no futuro. O espaço, e em particular os programas espaciais, quebraram mais fronteiras disciplinares do que qualquer outra ação. Porque não tem nenhum sentido pôr um satélite no espaço e simultaneamente ele não medir o oceano, a atmosfera, o continente, a Terra. E isso tornou-se naquele que foi o grande unificador tecnológico. A Europa entrou muito rapidamente num programa inicialmente chamado GMES, chamado hoje Copérnicos, e os desafios que o espaço encontra neste momento, penso que são conhecidos, se não direi de todos, de muitos que estão dentro da comunidade, e é que todos os programas espaciais exigem recursos significativos. E esses recursos significativos, mais uma vez, tal como no caso do mar, estão a ser realizados apenas por poucos atores internacionais. No espaço em particular, não é claro qual é que vai ser o papel da América na próxima década. Sabemos o papel da Europa, esperamos nós saber, e sabemos o papel da China. Bem, não sabemos qual é que vai ser o papel da América. Portanto, e o que é que se passou do lado do cidadão? Bem, do lado do cidadão, a questão é simples. Os cidadãos precisam de mais recursos e é por isso que falam de uma melhor utilização dos recursos. Na verdade, nem tudo é uma posição completamente, diria, independente. As pessoas querem explorar melhor os recursos vivos e não vivos porque precisam de mais recursos. Existe pressão para maior capacidade de previsão e, portanto, querem que se compreenda melhor o sistema. E o mar dá-nos aquela situação que é a mais contraditória que nós temos, porque é o mais inacessível dos meios que nos está próximo. O mar está mesmo aqui, pode-se pôr o pé na praia a menos de 1 km de distância de Lisboa, mas o facto de estar próximo e de se poder molhar os pés no mar não quer dizer que ele não seja o mais inacessível dos meios. Aliás, veremos no futuro que talvez só uns e outros, nós outros, sejamos uns para os outros mais ainda inacessíveis do que o mar. Mas o mar é seguramente o mais complexo, o mais difícil e o maior desafio que, do ponto de vista científico e tecnológico, a humanidade quer fazer. E nós criamos uma situação, do ponto de vista social, que ainda é mais interessante. Eu trabalhei bastante, numa certa altura da minha vida, em geofísica histórica. E, portanto, li muitos documentos e muitos jornais. E se vocês lerem um jornal do século XVIII ou do século XVII, o que é realmente curioso é que o Interland não existe. No século XVII ou XVIII só existem os portos, porque o transporte marítimo era muito mais fácil que o transporte continental e, portanto, os jornais o que trazem são notícias dos portos e das cidades costeiras. O interior não tem praticamente significado. Neste momento a situação não é assim, nós viajamos mais rapidamente em terra do que viajamos no mar, se bem que os aviões tornam tudo praticamente igual. Mas mesmo apesar disso, com a migração brutal das populações para as zonas costeiras, que se observou nas últimas décadas, nós estamos a refazer o mundo do século XVIII. E, de certa forma, nós estamos a aproximar daquele meio que nós queremos conhecer, explorar, utilizar, habitar, e ele continua na mesma, tão próximo e tão distante. O que é que nós podemos fazer para o tornar mais convivial,
mais sustentável, mais acessível. E volto ao princípio dos meus pontos e acabarei rapidamente. Primeiro, não repetir os erros do passado. O mar precisa de ações internacionais, precisa de coordenação, mas precisa de foco nacional. Não reduzir o número de equipas, pessoas, países, comunidades que têm acesso e que participam na aventura da exploração. O mar não vai ser explorado como a terra foi. A terra foi explorada de uma forma simples, porque pode ser feito com meios incrementais muito reduzidos. O mar não pode ser explorado assim. E isso é um desafio para a ciência, para a tecnologia e para a economia. Não tem sentido, ou provavelmente não tem todo o sentido, que a ciência e a tecnologia se desenvolvam independentemente das suas implicações económicas. Mas, atenção, isso não quer dizer que nós criemos economias virtuais para justificar a ciência e a tecnologia que desenvolvamos, porque isso não vai seguramente levar a lado nenhum. Nós temos que fazer a ciência e a tecnologia que são necessárias para a economia real. Temos que guardar a percentagem necessária da investigação científica que é gerida apenas pela curiosidade, pela ciência básica, porque essa é que forma o depois da manhã. E com a mesma irresponsabilidade com que se acabou, na minha opinião, o investimento sistemático no mar na Europa há cerca de 20 e poucos anos, espero que agora se faça com outra persistência, outro plano, outra ciência, outra paciência, aquele que vai ser o caminho de volta à exploração, investigação e conhecimento do mar. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Foi, de facto, tal como as outras intervenções, uma intervenção interessante e parece que saltámos aqui de uma visão de um orador muito otimista para um menos otimista. Mas, de facto, não será menos otimista, mas é a realidade. Nós sabemos perfeitamente que a realidade é essa e a ideia também é trazermos aqui ao fórum a debate essas questões e ver aquilo que definir onde estamos hoje e para onde queremos ir.